Olá pessoal, essa é a terceira aula do minicurso de Python aplicando conceitos de estatística e hoje a gente vai focar aqui um pouco no método describe, que foi um método utilizado na aula passada. Vamos conhecer novos métodos utilizados pela biblioteca Pandas e o principal, visualizar de forma gráfica alguns tipos diferentes de gráficos que são vistos inclusive no começo da disciplina de probabilidade estatística e vamos visualizar esses dados dessa maneira. Iremos também configurar esses gráficos para uma melhor exibição. No fim da aula a gente fala sobre isso. Aqui eu importei as minhas bibliotecas e os meus dados, construí o meu data frame a partir dos meus dados que estão num link, eles já estão em formato CSV, utilizei aquele método read CSV, como foi visto na aula passada. Visualizei aqui as 10 primeiras linhas do meu data frame e o método que a gente quer falar aqui hoje é o describe. Eu falei o que cada medida dessas significava, mas não falei, por exemplo, como calcular essas medidas. E é isso que eu gostaria de falar agora. Por exemplo, a média, para começar, ela é calculada como o somatório de todos os valores dividido pela quantidade de valores. Então aqui eu vou somar todas as notas atribuídas e dividir pela quantidade de notas atribuídas. O desvio padrão ele é calculado pela raiz quadrada da variância, e a variância, por sua vez, é calculada como o somatório dos desvios ao quadrado dividido por n. O que são esses desvios? Cada entrada menos a média, você vai elevar ao quadrado, somar todas as entradas e dividir pela quantidade de entradas. Aí a entrada mínima e máxima já foi falado, né? O menor valor e o maior valor correspondente. E aqui nós temos os quartis, respectivamente, o primeiro, o segundo e o terceiro quartil. O segundo quartil ele também corresponde à mediana. Então, para calcular, a gente tem que ordenar os dados, encontrar a mediana, o primeiro quartil que a gente encontra é o segundo, e a partir de então, você encontra, dividindo os seus dados para a esquerda e para a direita, o primeiro e o terceiro quartil, respectivamente. Uma observação que eu gostaria de fazer sobre a variância é que, por exemplo, existem a média amostral e a média populacional, desvio padrão amostral e desvio padrão populacional, e a variância também é da mesma forma. Só que, diferente da média, a variância ela tem uma modificação na forma de se calcular, se você está tratando de uma amostra ou se você está tratando da população. A média ela vai ter uma modificação na representação, mas o cálculo é o mesmo. Continua sendo o somatório de todos os valores dividido pela quantidade de valores. Já na variância, se eu estou tratando da amostra, eu divido por n-1. E eu quero mostrar aqui só uma explicaçãozinha, uma representação de porquê. Primeiro, isso é feito para que seja feita, seja calculada uma estimativa melhor para a verdadeira variância. Então, ao dividir por n-1, você vai obter um valor maior do que dividido por n. Então, dessa forma, a gente quer estimar de uma forma melhor. E aí tem um gráfico que representa aqui, ó, se o cálculo é feito com a divisão por n-2 e por n-1. Por n-2 é possível ver que ao decorrer das divisões, ao decorrer de muitas amostras e muitos dados, esses dados acabariam sendo superestimados. E a gente não quer superestimar os dados da amostra em relação à verdadeira variância. Nem queremos também subestimar, que é o que acontece se a divisão fosse feita por n. Pode perceber aqui que, apesar de muitos e muitos experimentos feitos, isso não converge. Já quando utilizamos o n-1, esses dados meio que convergem, então a variância amostral ela converge para a variância verdadeira. Por isso é que o n-1 é utilizado. Uma das últimas medidas que a gente trabalhou na aula passada foi sobre a moda. Como a gente achou a moda? Pegamos a coluna de notas, aplicamos o método VelenCounts para contar os valores respectivos para cada nota e aí o que mais aparecia, que tinha maior frequência, era a nossa moda, né? Só que aqueles dados eles estavam nesse formato aqui, como o retorno de um método, como se fosse um valor associado, chave na verdade, e um valor associado. E a gente pode querer transformar aqueles dados num data frame, para depois gerar um gráfico a partir desse data frame e tudo mais. Então, uma das coisas que a gente pode fazer aqui, já apresentando um novo método para vocês, que é o concat, é concatenar dados. Então, o que eu vou fazer é criar um data frame vazio, concatenar com o retorno desse método aqui, no caso o VelenCounts, não o describe, e aí deixar ele no formato de data frame. Posso também mostrar que ele vai ficar ordenado por um index mostrando da posição 0, que vai ter o valor que vai ser a nossa moda, aí a posição 1, que vai ser o segundo valor que mais aparece, e assim por diante. Então, o primeiro passo é criar um data frame vazio. Depois, nós iremos concatenar, utilizando a função pd.concat, o método, e passando para esse método o que a gente quer concatenar, que é justamente as notas, o nosso data frame vazio, e aí vamos aplicar na mesma linha que a gente fez, a mesma linha de código que a gente fez na aula passada, que era para, na coluna de rating, aplicar o método VelenCounts.
Então esse retorno vai ser concatenado com o data frame vazio. Só que aí eu preciso passar outros parâmetros aqui para o meu concat, como o ignore index, se eu quero ignorar o index ou não, vou passar como false. E um parâmetro importante que é o axis. Esse axis ele vai informar em que eixo eu estou querendo mexer, mais ou menos isso. Por exemplo, se o x é igual a zero, informo para o meu método que eu quero mexer nos índices, ou seja, eu vou mexer nas linhas. Se o x é igual a 1, eu estou querendo trabalhar com as colunas. E aqui eu vou utilizar um outro método que é o resetIndex, para resetar o index e deixar naquela forma ordenada que eu falei, né? Já que ele já vai vir ordenado pelo valCounts, mas ele vai ser representado com o index zerado por causa dessa aplicação desse novo método. E aí a gente pode visualizar como vai ficar isso aqui. Pronto. Aí agora eu tenho aqui essa coluna que ele chamou de index, que na verdade não é bem o meu index, e o rating, né, que são as minhas notas. A gente pode então renomear essas colunas para deixar como nota e como frequência. Já que não estamos mais trabalhando com os dados originais, porque não é muito indicado manipular ou alterar os nomes dos dados originais. Principalmente, não é esse caso aqui, mas se você estiver num estudo colaborativo, então mais pessoas estiverem trabalhando. Da mesma forma que não é indicado alterar os dados dentro dos próprios dados. Por exemplo, percebe que eu não estou mais trabalhando aqui com o meu data frame original. Estou criando um novo data frame para esse tipo específico de estudo. Porque se for num estudo colaborativo, como eu falei, outras pessoas podem precisar de dados que só tem no data frame original e você os modificou, por exemplo, se eu estivesse fazendo isso, para um estudo específico seu. E isso pode dar vários problemas. Então, uma forma aqui, mostrando outro método já do Pandas para alterar colunas, é simplesmente acessar as minhas colunas e renomear as duas. Por exemplo, a primeira que está index, eu quero que seja notas. E a segunda que está rating, eu quero que seja frequência, que é a frequência com que as notas aparecem. E aí eu posso visualizar isso aqui. Então, aqui eu renomeei as minhas colunas. Agora nós iremos visualizar os nossos dados com gráficos. E aí a gente vai utilizar a biblioteca Matplotlib para gerar diferentes tipos de gráficos. O primeiro que eu quero gerar é a partir das nossas notas. Eu falei que a gente podia ver nessa aula a distribuição das nossas notas, né? Então, eu quero plotar um gráfico a partir da nossa coluna de notas. E aqui, com esse método, esse parâmetro kind, eu vou definir qual é o tipo de gráfico. E eu quero um histograma para as minhas notas. Então, essa é a distribuição que as notas têm. E aqui a gente pode perceber aquela concentração entre a nota 3 e 4, onde 50% dos dados estão concentrados, metade dos dados estão só aqui, entre a nota 3 e 4, né? E a gente percebe que tem poucos dados para cá, por exemplo, uma certa quantidade de dados com a nota máxima. Essa é a nossa distribuição das notas. Temos outros tipos de gráficos que podemos explorar, por exemplo, um gráfico de barra seria muito semelhante, né? Mas eu posso querer um gráfico de barras horizontal para ter uma nova perspectiva da visualização, que é somente para explorar a biblioteca Matplotlib. Então, a gente pode fazer aqui utilizando o PLT, que foi a abreviação que a gente deu para a biblioteca Matplotlib. E aí vamos plotar um gráfico de barras horizontal a partir daquele data frame que a gente construiu, de notas e frequência. Tem que ter os dois eixos nesse caso aqui, né? Então, notas.notas para acessar a coluna de notas e notas.frequência para acessar a coluna de frequência. E ele vai montar para a gente um gráfico de barras horizontal. Aqui, no caso, estão as frequências para essas notas e aqui estão as notas em si, né? Por último, podemos visualizar o boxplot, né? Também utilizando a biblioteca Matplotlib. E aí, queremos para as nossas notas, né? Coluna rating no nosso data frame original. Tá aqui o nosso gráfico, né? Percebemos aqui, ó, que a caixa que concentra 50% dos dados está justamente aqui entre 3 e 4 aproximadamente, que é onde realmente se encontra a nossa concentração dos dados. Essa linha representa a mediana, que é aproximadamente 3,5, e aqui nós temos o limite superior e o limite inferior. Uma coisa interessante aqui sobre esses dados é que o limite inferior, ele não está, né, nos últimos dados, na menor entrada, não está correspondente. Ou seja, isso aqui podem ser outliers, podem ser dados discrepantes. E a gente pode até posteriormente realizar um estudo sobre isso. Porque se a gente for ver também na distribuição do nosso gráfico, percebe que a frequência com que dados abaixo de 1 aparecem é muito baixa, né? Então isso podem acabar sendo outliers nos nossos dados. Para finalizar, a gente pode melhorar essa visualização, né? Podemos dar título para os nossos gráficos, nomear os eixos, podemos aumentar essas figuras,
são métodos simples da biblioteca Matplotlib, mas que nos dão um norte para começar a manipular gráficos e alterar formas de visualização, por exemplo. Então, vou mexer aqui primeiro no meu histograma, e aí a gente pode começar aumentando a nossa figura, utilizando a propriedade plt.figure, o método plt.figure e a propriedade figsize, e aí eu posso dar um tamanho para essa figura, qualquer aqui. Aí eu posso também, primeiro, a gente tem que gerar, né, o nosso gráfico, posso copiar aqui o que foi feito acima, para o histograma. Então, depois de definir o tamanho da figura, a gente vai gerar o nosso gráfico. Podemos passar aqui como parâmetro para o plot uma cor diferente. E aí a gente pode passar como green, por exemplo. Podemos dar um título para essa figura, para esse gráfico, que seria distribuição de notas aplicadas por usuários na plataforma MoveLens. Podemos nomear os nossos eixos. Por exemplo, no eixo X nós temos as nossas notas e aqui nós temos a frequência. Esse nome frequência, ele veio algo implementado do próprio método, mas a gente pode renomear, por exemplo, para frequência em português. Podemos fazer isso através do X-Label e do Y-Label, que é o label do eixo X e o label do eixo Y. E percebe que quando a gente vai gerar esse gráfico, fica essa linha aqui, que é algo que já vem do Matplotlib. A gente pode retirar isso aqui utilizando o comando plt.show, e aí não teremos esse problema. Aqui é a nossa visualização, né? Aqui com os eixos nomeados, o nome para o gráfico, mudamos a cor, aumentamos o tamanho da figura, só a partir de alguns poucos métodos da biblioteca Matplotlib. E aí, vocês podem aplicar isso para esses dois outros gráficos,